A Bíblia diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. João 17, 21 e 22. Com muita alegria, temor e fé, nós continuamos a meditar nestes 2 versículos da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, abordando o tema: a comunhão na igreja é fundamental para a evangelização. A comunhão com Deus em Cristo não é uma condição estática, mas um relacionamento ativo que persiste. Quando dizemos que nele vivemos e nos movemos e existimos, Atos 17 e 28, colocamos-nos sob o controle do próprio Deus. Temos que seguir o exemplo que ele nos deu por meio da vida de seu Filho na terra. Em 1 João, o próprio evangelista ordena a andar assim como ele andou. Nossa vida deve imitar o modo como Jesus andou enquanto viveu na terra. Isso só é possível se nossa vida estiver em harmonia com sua revelação. James Semmes expressa com eloquência esse ensinamento nas palavras de um hino muito conhecido: quando andamos com o Senhor à luz da sua palavra, que glória ele faz brilhar em nosso caminho. Enquanto fazemos sua vontade perfeita, ele permanece conosco e com todos que confiam e obedecem. Jesus despede-se dos apóstolos ao tempo em que intercede junto ao Pai para que estes vivam em unidade, em comunhão. Toda vez que os discípulos negaram-se a si mesmos em favor da unidade do corpo, da igreja, a igreja cumpriu vitoriosamente a sua missão, evangelizou e fez novos discípulos de Cristo. Assim o vemos em todo o Novo Testamento, em toda a história da igreja fiel. A comunhão na igreja é fundamental para a evangelização. Primeiro, porque a evangelização é a grande comissão. A grande razão da existência da igreja na face da terra é anunciar o evangelho. Mas é claro que para evangelizar é preciso que vivamos em comunhão e amor uns com os outros. Seria impossível receber uma pessoa evangelizada num ambiente de discórdia, de mágoas. O evangelizado será um fiel discípulo se vir verdadeira comunhão na igreja. A comunhão na igreja é fundamental para a evangelização. Primeiro, porque a evangelização é a grande comissão da igreja. Segundo, porque somente em comunhão podemos dar testemunho do evangelho. Foi Jesus, nosso Senhor, quem disse que uma casa dividida não subsiste. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Certamente tem sido por causa de desuniões, intrigas, desavenças, mágoas, que a igreja fiel não tem crescido o quanto pode e deveria crescer. Aliás, repito, a igreja fiel, porque a infiel não nos interessa. Não temos problema nenhum com os infiéis. O nosso problema é nosso e somente nosso, e que, com a bênção do Senhor, o resolveremos na mais perfeita paz. A comunhão na igreja é fundamental para a evangelização. Primeiro, porque a evangelização é a grande comissão. Segundo, porque somente em comunhão podemos dar testemunho do evangelho. Terceiro, porque somente em comunhão podemos afirmar a sã doutrina. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Veja bem, indistintamente, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Veja o registro que nos deixou o Dr. Lucas, evangelista. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns.
Atos 4:32. A igreja perseverava na doutrina porque havia comunhão, havia obediência à palavra de ordem do Senhor Jesus, quando disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Conclusão: como disse Michael Horton no livro Cristianismo sem Cristo, se tudo girar em torno de nós mesmos, corremos o risco de ser consumidos inteiramente, pois quando nos colocamos como centro, estamos depositando a nossa confiança em nós mesmos, em nossa autopiedade, ao invés de descansar no poder de Deus. Por outro lado, quando negamos a nós mesmos e confiamos somente no poder de Deus, o Evangelho, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz: e se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Bom dia com Jesus! Pastor Emanuel de Menezes Costa, Igreja Presbiteriana 12 de agosto, Rua Maruim 1587, Aracaju, Sergipe.